Teve operação hoje de manhã da Polícia Civil, os órgãos de segurança em ação, não só na capital, mas em outras cidades do estado. Kelly Borges já vem por aqui para trazer mais detalhes. Oi, Kelly. Oi, Polito. Excelente tarde para todos. Essa operação que ganhou o nome de Decalque, ela fez uma fiscalização e começou essas investigações desde julho do ano passado, justamente porque existiam dois grupos aqui em Santa Catarina que estavam atuando de forma irregular no momento em que os consumidores buscavam essas empresas para poder fazer a transferência de veículos, né? Aquela chamada vistoria. Então, hoje foi deflagrada essa operação, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão no Detran, porque existe a possibilidade de terem passado informações privilegiadas para essas empresas, também na residência de empresários e nas próprias vistorias. Isso aconteceu em 13 municípios catarinenses e também no Rio de Janeiro. Mas quem vai explicar como tudo isso funcionava, esse esquema, como ele estava acontecendo em Santa Catarina, é a delegada responsável por essa investigação, a Patrícia Fronza. Muitíssimo obrigada pela participação ao vivo. O que era o objetivo principal desses dois grupos, né? Essas duas associações criminosas? Muito boa tarde. Boa tarde. Então, nós iniciamos essas investigações em julho do ano passado. Primeiramente, iniciamos com a denúncia de um grupo capitaneado por um casal que já era dono de diversas vistorias. E esses empresários, então, eles estavam colocando um preço abaixo, muito abaixo do praticado no mercado, com a intenção de eliminar a concorrência daquela cidade, fazer com que a empresa de vistoria veicular, então, fechasse as portas, né? O valor praticado era de 30, 40, até 15 reais, tiveram lugares praticados, e inviabilizava, então, aquela empresa menor que não tinha o poder econômico. No decorrer da investigação, isso é uma modalidade, né, um crime contra a ordem econômica, a modalidade denominada de dumping, quando há um preço, então, abaixo do mercado, com o objetivo de eliminar a concorrência. O segundo grupo, ele surge na investigação porque é um grupo que estava tentando também derrubar a concorrência dos outros empresários, né? Só que esse outro grupo, ele faz um cartel, porque ele faz um ajuste de preços em diversas cidades também. E aí, no decorrer da investigação, a gente incluiu também esse segundo grupo, onde suspeitou-se também que havia o acesso privilegiado desse primeiro grupo de empresários em dados exclusivos do Detran. Então, em razão disso, o cumprimento da busca de mandado na sede do Detran, hoje pela manhã. As demais buscas também visaram a gente recolher documentos, celulares, para individualizar as condutas, para ampliar a investigação, porque aí também há indícios, né, de que carros de outros estados adentrem ao território catarinense e aí depois são esquentados, né, são revendidos aqui legalmente, né, de forma legal. Mas isso ainda é uma investigação que está iniciando com os documentos apreendidos hoje. Em relação a esses cumprimentos de mandado de busca e apreensão, o que vocês chegaram a apreender? Então, apreendemos computadores, celulares, notebooks, bastante documentação, uma farta documentação, valores em espécie, né, mais ou menos R$78 mil em espécie, que ainda vai ser analisado também qual o vínculo. E basicamente isso mesmo. Em relação às vistorias, os consumidores, eles não tinham como saber que esse esquema acontecia. No momento, até talvez eles estivessem achando que estavam levando vantagem por ser um preço menor do que o praticado em outras vistorias, por exemplo. Mas eles não têm, de certa forma, envolvimento e também não tem como eles serem lesados em relação à vistoria que foram realizadas. Não existia esse problema da vistoria em si. Não, a vistoria em si, o consumidor levou seu veículo para ser vistoriado para uma transferência, não há indícios, né, durante a investigação de que estivesse ocorrendo de forma irregular. As vistorias realizadas, né? Então, a apuração, ela envolve o preço da vistoria, porque no primeiro momento ela é saudável, né, até vantajosa para o consumidor pagar um valor bem abaixo
do praticado por outra empresa. Entretanto, depois que essa empresa elimina a concorrência, ela sobe o preço. Então, antes era R$ 140, um exemplo, ela baixa para 40, pratica durante alguns meses. Quando o concorrente fechou, ele sobe a 190, 210 e assim sucessivamente. Então, de primeiro momento, o consumidor até acha vantajoso, mas depois ele cria um monopólio, né? Domina aquela cidade com as empresas praticando sempre o valor mais alto. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. O trabalho da Polícia Civil, ele continua, né? Está em procedimento ainda essas investigações, há muito o que apurar. O Ministério Público participou também, porque eles também receberam denúncias, então aconteceu a parceria entre os dois órgãos para realizar esse trabalho. E segundo o promotor de justiça que estava aqui conosco agora há pouco, o Wilson, ele também comentou que eles vão finalizar o procedimento deles, que cabe aí apurar primeiramente tudo isso que foi apreendido, né? Para ser depois periciado, e aí a partir do momento que a DEIC fazer a análise final, eles também tomarão os procedimentos adequados em relação ao Ministério Público, que a pena de reclusão pode chegar a de 2 a 5 anos de reclusão. Eu volto com você no estúdio, Polito. Obrigado. Kelly Borges com informações ao vivo. Dumping vem do verbo dump, que é despejar, né? E aí o cara coloca um preço muito abaixo do mercado, começa a atrair maior cliente, forma cartel e começa a ter prática desleal, né? Aquela concorrência saudável acaba não acontecendo e o mercado fica absolutamente saturado por aquele comerciante, no caso com ação criminosa, e os outros acabam até fechando as portas muitas vezes, porque não tem como concorrer com alguém que faz um preço completamente diferente daquele que, na média, está sendo praticado na região. Os Estados Unidos fizeram medida semelhante, inclusive em relação à importação e exportação de produtos recentemente. Teve uma briga muito intensa em relação a isso. Vamos ver o que vai dar, né? Pelo jeito, novos desdobramentos ainda virão em relação a essa operação da polícia, porque a investigação está começando, está em andamento e há ramificações prováveis. Você vai acompanhar mais informações desse caso no Cidade Alerta Santa Catarina. BG Drone está na Via Expressa? Deixa eu dar uma